A palavra do Senhor diz assim em Colossenses 3,13: Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Meu nome é Dom Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal. Fala, gente boa, tudo bom com você? Hoje estou com uma participação especial do grande amigo Presbítero Isaac. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Amém. Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que o prazer é meu. É uma alegria poder estar cooperando de alguma forma para abençoar vidas. Amém. Eu que agradeço. Gente boa, hoje iremos falar sobre o tema perdão. Meu amigo, perdão sei que é algo complicado, mas perdão e pedir desculpa é a mesma coisa ou são totalmente diferentes? Eu acredito que pedir perdão tem uma profundidade maior do que simplesmente pedir desculpa, né? No sentido da ofensa, do que foi que aconteceu, né? É claro que pedir desculpa é meramente um ato de gentileza. Em situações cotidianas, né? Poderia colocar na situação, você pisou no pé de alguém, perfeito. Me desculpa, tal. Aí cabe uma desculpa, mas em uma ofensa de uma proporção maior, né? E a gente tem exemplos até bíblicos, né, para citar, baseado no que Jesus ensinou e outros fatos que a gente poderia citar em relação ao contexto bíblico. Dado a uma profundidade na ofensa, aí não cabe desculpa, cabe realmente um pedido de perdão, né? Pedido de perdão. Em questão ao perdão, Isaac, perdão é condicional? Depende de uma condição para me pedir perdão a alguém? Sem dúvida. Eu falo que perdão é condicional baseado na proposta de uma oração que Jesus ensina, né? A oração tão conhecida, chamada oração dominical. A gente entende naquela oração, em Mateus capítulo 6, quando Jesus ele apresenta a estrutura da oração, ele realmente não está apresentando um modelo de reza, né? de um clamor repetitivo. Ele tá mostrando como se deve orar. Qual é o modelo de oração. Exato, o modelo da oração. E nesse modelo de oração, há uma parte em que ele fala exatamente sobre o perdão. Quando ele diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então ele apresenta a condição de perdão, pelo menos de Deus para conosco, né? E na sequência, o próprio Jesus, ele explica com detalhe dizendo: se vocês perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então a gente entende essa condição de perdão, né? Eu não posso cobrar o perdão de alguém se de fato eu não estou apto e pronto para perdoar quando necessário. Isaac, muita gente tem alguma dúvida em relação ao perdão. Muita gente acha que o perdão é perdoei, esqueci aquela situação. O perdão funciona desta maneira de esquecer ou não? Rapaz, a gente tem aí agora uma situação complexa, né? Eu não posso também me apresentar como detentor absoluto da verdade, né? Porque eu acredito que cada situação é uma situação. Né? Quem passou por determinada circunstância é que sabe, né, como foi marcado, os traumas que ficaram, e poderia responder isso com muito mais propriedade do que eu. Mas eu faria um paralelo, trazendo um exemplo assim, para ficar bem claro o meu entendimento em relação a isso, que é com base a uma ferida literal no corpo, né? No corpo. O perdão seria o que nessa comparação? Seria a cura daquele ferimento, né? Você não sente mais dor,
você não sente mais incômodo nenhum, porque de fato você foi curado, mas é inevitável você não ver a marca, a cicatriz fica, né? Então, conforme eu disse, quem passou por alguma situação é que sabe a realidade, né? Então, eu não queria fechar nenhum fato, mas a exemplo de um casal, né? De um casal que, lamentavelmente, passa pela situação da traição, e a irmã ou o irmão decide perdoar. Claro que ele não vai lançar aquilo no esquecimento absoluto, né? Vai ficar uma experiência e vai ficar uma marca, uma cicatriz. No entanto, se de fato houve o perdão, ele não vai trazer aquilo em rosto. No caso, não vai ter incômodo, o perdão liberta ele da dor. Sem Apesar dúvida. dele lembrar da situação, não vai ter aquela dor dele se constranger nessa situação. Perfeitamente. Então, perdoar é isentar quem é culpado da pena. Isso é perdoar, né? Perdoar é isentar o culpado da pena. Então, eu perdoo, eu libero o perdão. Eu estou dizendo que a pessoa que me ofendeu não vai pagar por absolutamente nada. Mas eu não posso também dizer que eu não me lembro de absolutamente nada que ele fez, né? Outro exemplo que talvez ficaria bem claro para a gente é a situação do papel embolado, né? Amassado, papel amassado. Quando você amassa o papel, aquilo ali no caso seria a ofensa sendo praticada, né? E você quer reaver aquilo, ao desamassar o papel, há o perdão sendo liberado aí. No entanto, as marcas estão presentes. Né? Então, eu costumo dizer até uma certa situação. Tem situações ou palavras que são como pedras jogadas no vidro. Perfeito. Você pode pedir até desculpa, mas já quebrou. Perfeitamente. Né? Ou seja, eu isento a pessoa que praticou a ofensa da pena, mas o crime não foi anulado, né? O crime está ali, foi praticado. Ele não vai pagar por isso, porque de fato eu estou perdoando ele, mas ele continua sendo alguém considerado criminoso, sem pena. Isaac, e sobre a questão de pessoas que recebem o perdão, mas não querem liberar? Como tratar esse assunto? Olha, Dan, tem um texto na Bíblia que é clássico, né, no que diz respeito a isso. É o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. É um texto conhecido, falando sobre a parábola do credor incompassivo. Nessa parábola, a gente tem que o rei ele resolve ajustar contas com os seus servos, né? Correto. E aí no versículo 24, alguém traz um homem que lhe devia 10.000 talentos. É uma dívida altíssima. Muito dinheiro. Muito. O que a gente pode resumir aqui para o nosso entendimento é que esse homem, ele não teria nenhuma condição de pagar essa dívida. Esse é o entendimento. Se ele trabalhasse o resto da vida, vendesse tudo que tivesse, não pagaria. Então, olha o tamanho da ofensa. E a gente já consegue pensar que, diante de Deus, a nossa ofensa era exatamente essa. A gente jamais conseguiria pagar a nossa dívida. Jamais, né? Ninguém tem essa condição nenhuma. Absolutamente. Ninguém se autossalva, né? É uma dívida que, se Cristo não tivesse pago, todos nós estaríamos perdidos. É essa dívida aqui. É a chamada dívida impagável, né? Então, olha que coisa extraordinária. Ele não tendo, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, filhos, tudo quanto possuía e o que a dívida fosse paga. Ou seja, seria uma entrega de absolutamente tudo, não alcançaria o valor, mas haveria o perdão liberado ali, baseado naquilo que foi ofertado. Então, ele sentindo o peso da entrega da família, da venda da família, o texto diz que ele se prostra e ele roga, ele pede, ele clama, ele diz: ser paciente comigo, tudo eu te pagarei. Claro que são palavras de desesperos, dado a falta de condição. Já que não tinha outra forma de lidar, de fazer nada, ele recorreu à última opção. Clamar, pedir o perdão, me perdoe, né? Eu vou te pagar absolutamente tudo que eu te devo.
Aí o Senhor daquele servo, diz o versículo 27, compadeceu-se, mandou-o embora e olha a palavra-chave, perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele não tem mais pena. Anulou por completo, né? Aquela dívida que era impossível dele pagar, o Senhor perdoou. Mas o versículo 28 diz que quando ele sai, ele encontra um dos seus conservos, aquele que teve a sua dívida perdoada, encontra um conservo seu, e esse conservo também lhe devia. Agora, o que é de provocar um espanto em nós, é que o conservo desse homem devia a ele um valor tanto pouco em relação ao que ele devia para o rei e foi perdoado. Olha o que diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é uma dívida muito pouca. Talvez com alguns dias de trabalho ele conseguiria pagar perfeitamente, tranquilamente. A gente tem um denário como sendo um dia de um trabalho braçal na época. A gente teria aqui 3 meses e alguns dias de trabalho para quitação dessa dívida. Ou seja, esse conservo tem uma dívida pagável. Pagável. Mas olha o que diz o versículo 8. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Aí o verso 29 diz: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Aquilo que ele fez diante do rei, o conservo está fazendo com ele agora, pedindo também o perdão, né? Aí o verso 30 diz: ele, entretanto, não quis. Quer dizer, ele fez o inverso daquilo que ele recebeu. Fizeram com ele, né? Ele foi perdoado, mas ele foi incapaz de perdoar, né? Então, esse texto é clássico, respondendo a essa indagação. Existe gente boa, será que você não está agindo dessa forma? Já foi perdoado várias vezes e às vezes por coisa mínima você se recusa a perdoar. Cuidado, você está trilhando um caminho perigoso e que talvez não tenha volta. Levando em consideração que a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga, né? Foi paga. Jesus, ele gritou no Calvário a expressão tetelestai, né? E há registros históricos de que foram encontrados em ruínas comerciais promissórias carimbadas com essa expressão, cujo significado é dívida paga, dívida quitada. Jesus pagou a nossa dívida. E Paulo diz que ele rasgou a promissória que era contra nós e encravou na cruz, né? E ficou na cruz. Ou seja, ele perdoou uma dívida que a gente não tinha condição nenhuma de pagar. Era a situação desse homem. Então, eu disse e volto a dizer que não existe culpa que não seja digna de perdão, porque a gente tinha uma culpa com Deus e ele pagou essa culpa, perdoou essa dívida. Ou seja, eu não posso dizer que eu não perdoo. Eu não tenho grandeza de ofensa que eu tenha condição de dizer não perdoo. Então, eu devia... por nós ser perdoado, hoje é uma obrigação nossa. Temos que perdoar. Temos que estar condicionado a perdoar. Porque é um sentimento que Deus a nossa colocou em ofensa nós. que a gente recebe nem se compara àquela que a gente fez a Deus. Nem chega perto. Então, gente boa, perdoe. Perdoe, que você só tem a ganhar. E na verdade, Dan, eu encerro a minha participação, agradecendo a você pelo convite, pedindo aos nossos queridos que se inscrevam nesse canal, né? É claro que nós temos que pedir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, faça parte desse projeto, seja edificado, né? Eu sei compartilhe que com seus amigos, ainda vai ter muita gente boa, muitos temas outros. bons que vão ser tratados aqui. Então, se inscreva nesse canal. Eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte: perdoar é muito mais pessoal do que do outro, né? Quando eu perdoo, eu estou sendo curado, eu estou limpando, eu estou tratando o meu interior. Então, quem perdoa ganha mais do que aquele que é perdoado, né? E o final dessa parábola eu acho muito importante, talvez a última estrofe, porque Deus fala assim: aquele que não perdoar de coração, meu Pai do céu também não perdoará. Então, assim, gente boa, não é perdoar de
perdoei fulano e acabou. Não. É perdoar de coração, é liberar o perdão. Mesmo que você tenha que fazer isso dia após dia em oração, na sua oração, Deus, eu perdoo aquela pessoa, Deus, eu perdoo quem me machucou, Deus, eu perdoo isso aqui, até você realmente poder estar livre dessa dor. E, gente, encerramos por aqui. Meu grande amigo, quero te agradecer. Um prazer, querido. Por ter me atendido, estar aqui trabalhando juntamente comigo. Creio que talvez nos próximos já tenha um café. Janderson me cobrou o café, que já não tem um café não. Quem sabe? Então, novamente, muito obrigado por ter me atendido. Foi uma alegria. Foi uma alegria. Estou à disposição. Amém. Sempre que precisar. Deus abençoe a todos. Gente boa, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.